Oi, pessoal, conectando aqui. A gente um pouquinho longe de casa, mas estamos aqui para fazer mais essa live. A gente ficou aí uma semana sem conectar, né? Mas estamos aqui firme e fortes, trazendo aí para vocês um tema aí que eu tenho trabalhado muito com as pessoas sobre dinheiro, prosperidade, sobre como as nossas emoções, a nossa mente interfere aí nesses processos de como nós nos relacionamos com o dinheiro, né? Enfim, tudo tem um motivo de ser. Né? Muitas vezes a gente tem aí crenças e nós acreditamos em sorte, em azar. Vamos ver o que tudo isso tem a ver realmente, né? O que nós podemos tirar aí da caixinha da nossa mente, né? Que cria a nossa realidade e entender um pouco os processos, né? O tema da live aí, tudo que você aprendeu sobre dinheiro não vem de você, tem um motivo, uma explicação científica para isso até, né? Então é por esse lado aí que nós vamos levar a live e vamos ver aí se a gente chega a alguma conclusão no final da live, né? Gostaria muito de agradecer aí a presença, um bom dia, boa tarde, uma boa noite, dependendo de onde vocês estão aí nesse planeta de Deus, né? Fica aqui a minha gratidão aí pela oportunidade de estarmos participando junto desse momento. Meu nome é Karina Linhares, eu trabalho com a terapia do gráfico da vida e também sobre gestão do estresse através do método TBP, que é os caminhos do corpo. Mas deixando isso de lado, indo direto ao assunto da live, né, que a gente tem até bastante pontos para tratar nesse vídeo, né? Então, gostaria também de lembrar que esta live está sendo gravada simultaneamente no Facebook, no Instagram, e ela vai ficar lá no canal do YouTube para quem quiser ver mais para frente, quem quiser rever e quem quiser divulgar com os amigos, enfim. Vai ficar lá guardadinha para quem quiser ver mais tarde. E como todas as lives, o objetivo dessa live é também apenas nos fazer refletir sobre o tema, apenas nos fazer observar sobre uma outra perspectiva, o que engrandece um pouco a nossa visão de mundo, né? Vamos dizer assim. Certo e errado não existe de qualquer maneira, então cada um tem aí, faz a sua análise sobre as exposições do tema que eu vou fazendo aqui nas lives, né? Qual que seria a nossa relação com o dinheiro, a minha, a sua ou a de qualquer pessoa, né? Com quem nós aprendemos realmente a ganhar dinheiro, ou a perder dinheiro, ou aprender a nos relacionar com o dinheiro na sua forma mais expressiva, vamos dizer assim, da materialidade, né? E isso também está ligado à nossa prosperidade, à nossa abundância, né? Porque muitas vezes nós temos aí na nossa forma de encarar a vida, os desafios financeiros e materiais, com certas crenças que nós temos, né? E é isso aí que a gente vai desenvolver durante essa live. Então, para a gente entender um pouco o que essa live vai fazer com que nós possamos refletir, é entender que do 0 aos 7 anos, né, você apenas recebeu informações do meio, informações dos seus pais, o que estava acontecendo, os sentimentos, tudo isso foi ficando gravado em um lugar da sua mente, do seu cérebro, que é chamado de subconsciente. Então, todas essas informações que nós recebemos pelo gráfico da vida, para quem já fez a terapia, vai entender que até antes do nascimento, né? Vai entender um pouco que
a partir da formação do sistema nervoso, nós já começamos no ventre materno a gravar essas experiências. Então, por isso que é muito importante aí a gente entender esse processo, né? A sua mente recebeu informação do meio, recebeu informações dos seus pais, do ambiente, dos sentimentos, das emoções, das atitudes, do comportamento e também daquilo que eles acreditam, de certa maneira, né? Então, nós vamos aí entender um pouco mais como funciona esse processo da nossa mente com relação ao dinheiro, hoje especificamente, né? Isso tudo tem estudos a respeito, então não é nada de achismo aqui que a gente está falando, né? Embora seja de uma forma um pouco superficial, vamos dizer assim, né? Então, nós temos no nosso subconsciente, ele é como se fosse um gravador biológico, né? Imagine que ele recebe, ele grava, ele arquiva todas essas informações, como eu falei, desde mais ou menos a 10ª semana gestacional até os 6, 7 anos de idade. Nos 7 anos, na realidade, se completa esse ciclo, né? E essas informações, elas ficam na nossa mente, que nós chamamos de subconsciente, ou seja, ela é abaixo da nossa consciência. E muitas vezes nós não identificamos, né? A mente subconsciente, ela não tem uma forma de julgar, né? Para ela só tem a função de um gravador mesmo. Então, se é feio, se é bonito, se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim, pouco importa para esse setor da nossa mente, porque ela apenas funciona como um gravador. E depois dos 7 anos, no decorrer da nossa vida, nós vamos criando um sistema de ciclos repetitivos na nossa vida que tornam a realidade, né? De acordo com aquilo que a gente tem de informações e que nós chamamos de crenças, né? Então, muitas dessas experiências são registradas do ambiente que os pais estavam vivendo, do ambiente das experiências que nós, enquanto crianças, estávamos também vivendo, né? Absorvendo aquele mundo de informações, né? É muito interessante isso. Uma hora a gente talvez possa aprofundar mais, mas não nas lives, né? Normalmente eu me aprofundo um pouco mais nos workshops, que é quando a gente tem mais tempo para desenhar todo esse funcionamento, né? Então, nosso subconsciente é uma caixinha de surpresas, já me perguntaram. Não é bem assim. Na realidade, a surpresa quando a gente começa a aprender a identificar o que está contido nele. Aí a surpresa, a gente fica, nossa, eu acredito nisso, nossa, eu sei daquilo, eu nem imaginava isso, né? De onde vem essas atitudes que eu tomo, de onde vem as coisas que eu acredito, né? Então, muitas dessas informações contidas, e hoje a gente vai tratar especificamente sobre o dinheiro, né? A gente vai ver aí a relação do dinheiro com o nosso sistema de crenças e como esses ciclos se repetem aí na nossa vida após os 7 anos, né? Por consequência dessas crenças que foram registradas. Não vou nem dizer colocadas, implantadas, nada disso. É da natureza do ser humano receber essas informações e guardar em alguma parte aí do seu núcleo neurológico, na parte do cérebro, né? Então, tudo que os seus pais fizeram, falaram, sentiram, viveram, hoje especificamente falando com relação ao dinheiro, né? Todos os êxitos, os desafios, ali estão registrados já no nosso subconsciente, que ele tem um poder enorme, um poder muito grande. Praticamente 95% do nosso tempo nós utilizamos
as informações do nosso subconsciente no nosso dia a dia. Apenas 5%, né, nós usamos da nossa mente consciente. Então é muito importante a gente entender como ela funciona, porque ela é que está ditando aí os acontecimentos, os fatos que acontecem na nossa vida, né? Então essas experiências são reflexo da criação dessa nossa realidade, né? Da realidade em que cada um de nós vive individualmente, se a gente pode falar assim, né? No decorrer aí da minha carreira aí de professora e de terapeuta, né? Eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem assim para mim, ou quando alguém se refere, né? Eu só acredito na ciência. Isso me deixa um pouco incomodada, porque qual ciência realmente a que você se refere, que você acredita, né? Então, o conteúdo desses ensinamentos, dessas experiências, tem uma base científica muito grande, só depende de quem quer ir em busca desses conhecimentos, né? Mas a gente vai, assim, levando, né? Cada um acredita naquilo que quer acreditar, né? Mas a gente vê aí estudos hoje muito aprofundados na área da física quântica, da epigenética, da neurociência, aspectos que fazem a gente entender melhor quem nós somos, né? Então, existe uma necessidade muito grande do ser humano, porque também está no nosso sistema de crenças, de mistificar as coisas ou colocar em caixinhas separadas, né? Seja em termos de religião, de política, de vivência, de experiência, sejam quais forem, mas colocar como formas mais rituais, mais abstratas, quando na realidade a gente pode sim desenvolver muito mais quando a gente entende quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, como é que funciona essa nossa conexão e a nossa relação com o meio, a nossa relação com o outro, né? E não só com relação ao dinheiro, mas com relação à saúde, com relação ao trabalho, com relação à sua profissão, com relação à família, aos filhos, né? É por isso que nos workshops eu tento colocar diversos aspectos da nossa vivência para que a gente possa tocar em diferentes pontos, né? Mas tudo na vida, na natureza humana, na nossa experiência, no nosso processo evolutivo, existe um motivo, existe um porquê e existe uma explicação. Existe uma resposta, vamos dizer assim, né, nessa nossa busca. Com relação ao dinheiro não é diferente, porque o dinheiro, a materialidade, o nosso bem-estar, a nossa abundância, a nossa prosperidade, que não tem a ver só com o dinheiro, né, mas o dinheiro é grande parte das preocupações, do estresse, de toda a nossa relação, né, nessa experiência de vida. Então, nós temos muitas crenças e paradigmas com relação a isso, e eu gostaria que nessa live, né, que a partir dela nós pudéssemos entender um pouco mais essa relação com o dinheiro, né? Então, vamos pensar assim, que o seu pai, o que o seu pai e os seus pais, né, o seu pai e a sua mãe estavam vivenciando quando você estava ali ainda no útero materno, né? O que eles estavam pensando, o que eles comentavam, o que eles sentiam, as experiências que eles estavam tendo, as dificuldades e também as conquistas financeiras, né? Porque nem todo mundo tem tantos desafios assim com relação a isso, né? Mas alguns exemplos a gente pode falar que a gente ouvia da nossa avó, por exemplo, que o dinheiro é sujo, corre, vai lavar a mão, você pegou no dinheiro. Claro que existem os aspectos de higiene, mas também por trás disso existe uma crença, né?
tem que trabalhar muito duro para ganhar, quem não trabalha nunca progride, ou às vezes, quem é rico é porque roubou, né? Coisas assim que a gente vai formando um sistema de crença, né? Outras coisas eu empresto dinheiro, eu ajudo as pessoas, mas eu só me ferro, todo mundo tira proveito. Então são várias coisas que acontecem na nossa vida que a gente deixa de perceber o porquê e como a gente pode transformar isso, né? Porque as crenças nada mais são do que representações de tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente experimentou e de conclusões que a gente tirou dessas experiências que vão fazendo com que a gente forme uma verdade dentro de nós, né? E feliz daquele que é aberto para outras verdades, né? Porque as coisas que nos limitam que é quando a gente não quer ver sobre outra perspectiva ou não aceita as diferenças, isso torna a vida um pouco mais difícil, né? Mas, voltando às crenças, aí nós temos muitas. O mundo é um perigo, o dinheiro não traz felicidade, coisas desse tipo, né? Por isso que é muito importante quando as crianças estão em desenvolvimento, a gente ter palavras positivas, incentivo, né? Antigamente os pais ainda falavam, seu burro, você é isso, você é aquilo, e aquilo tem um poder enorme na nossa vida que se segue adiante depois dos 7 anos, quando a gente começa a viver e criar a nossa própria realidade, né? Então, os estímulos na primeira infância, como eu disse, ficam ali registrados e ele se manifesta pela vida fora, né? E é muito como a gente percebe o mundo tem a ver com essas experiências, com essas crenças, né? Existem aqueles, por exemplo, que falam, eu tento fazer parceria com todo mundo, eu tento ajudar e as minhas ideias ninguém dá valor, ou a pessoa vem e rouba a minha ideia. Eu ouço muito disso nas terapias, né, do gráfico da vida, né? As pessoas me passam para trás. Então, vamos entender o porquê que isso acontece, né? Olha só quantas informações são processadas e ali ficam, né, no nosso subconsciente para que elas comecem a se manifestar, né? Para que essas experiências que nós vivemos possam ir criando a nossa realidade, né? E novamente eu queria enfatizar que não tem nada a ver com misticismo, crendices, nada disso, são mecanismos da nossa mente, né? No seu funcionamento pleno, nas conexões neuromotoras, neuroquímicas, desses processos que ocorrem na troca de informações entre o coração e o cérebro. Enfim, essas informações ali contidas, elas têm a capacidade de se reorganizar. Nós temos o poder de reescrever o que está contido ali e que às vezes limitam o nosso progresso, ou nos trazem insegurança, nos trazem medo, às vezes trava a nossa vida, e nós temos condições de reescrever essas informações, né? Criar novos hábitos mais positivos. A mente pode ser treinada e deve, né, na realidade. Então, assim, nós vamos criando um viver um pouco mais positivo, né? E nós temos várias crenças pessoais, crenças que nós temos a partir das nossas experiências. Por exemplo, nunca vão gostar de mim, eu posso fazer de tudo, eu nunca agrado essa ou aquela pessoa, né? Eu estudo e nunca passo no concurso. São coisas que a gente coloca ali, apesar dos desafios e das dificuldades, a gente acredita naquilo. E por que a gente acredita naquilo? Porque está ali gravada alguma informação onde nós nos conectamos e damos poder a ela, damos força para essa informação, né?
E tem também as crenças sociais, as crenças impostas pela mídia, né? As crenças impostas pela sociedade, que nos direciona como a gente deve se vestir, como a gente deve falar, como nós devemos nos comportar, se a gente é magro, se a gente é gordo, se a gente é feio, se a gente é bonito, a gente tem que se encaixar em certos padrões, né? Que são nada mais são do que os paradigmas. Então muitas dessas crenças nós herdamos, sim. Outras crenças foram colocadas e gravadas em um nível muito profundo nosso, aí já é mais a nível do nosso DNA, da nossa genética, crenças às vezes que vêm dos nossos ancestrais, né? Muitas delas relacionadas à religião. Enfim, tem várias crenças. Muitas delas nos limitam, porque nós vivemos num mundo um pouco mais negativo, né? E é nosso dever transformar esse excesso de negativismo em coisas mais positivas, em olhar o mundo e observar de uma forma onde a gente possa crescer como um todo, né? Então, de uma forma mais cooperativa, vamos dizer assim, né? E já tem uma live sobre isso, cooperação versus competição, que eu fiz há um tempo atrás, seria muito legal vocês reverem, né? Então, essas crenças limitantes, alguns exemplos podem ser, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo aprender, eu tento, não consigo aprender, eu preciso dirigir, mas eu morro de medo, não consigo, e a pessoa já desiste, eu sou muito velho para isso ou para aquilo, eu nunca vou ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, eu não saio dessa escassez. Então tem muitas coisas aí que a gente pode sim transformar, né? Desde que a gente perceba, porque muitas dessas crenças elas estão tão enraizadas em nós que a gente não consegue ver, né? A partir do momento que nós passamos a ser observadores da nossa realidade, nós conseguimos ir aperfeiçoando e ampliando a nossa percepção, né? A nossa forma de perceber o mundo. Então, é um pouco diferente assim com relação aos paradigmas, porque os paradigmas eles são já padrões pré-estabelecidos, eles formam um modelo de comportamento, vamos dizer assim, né? Ou de ações, de atitudes que são mais impostas pelo meio, né? São exemplos que todo mundo segue porque a gente faz parte daquela comunidade ou daquele grupo, e esse comportamento é que nos leva a viver em sociedade, né? Vamos dizer assim. Então, os paradigmas são como protótipos, como referências, né? Como regras que ditam a nossa forma de nos comunicar, de agir, de interagir uns com os outros, né? Ele na realidade, ele é um conjunto das crenças, de valores que são aceitos, por exemplo, pela ciência, né? Porque tem um padrão a ser seguido, né? Se você não segue aquele padrão, você não faz parte, né? Então isso gera um pouco de limitação também, né? E às vezes são impostos também, né? Esses paradigmas. Alguns já foram para a fogueira por causa de não segui-los, né? Outros são ridicularizados, especialmente no meio científico. Então, tem muitas coisas aí que nos influenciam e que às vezes nós simplesmente não percebemos, né? A gente deixa as coisas acontecerem. Então, é muito importante sim a gente entender que a mente cria a nossa realidade, né? É um poder enorme que nós temos e nós não sabemos utilizar a nosso favor, né? As transformações internas que nós temos que fazer muitas vezes
para que a gente possa ter um viver um pouco mais leve, mais tranquilo, né? Então, mas eu não tenho aqui a intenção de ficar ensinando ou me aprofundando muito nisso, né? Como eu falei, eu dou nos cursos, nas palestras, mas é importante saber que o poder de construir a sua realidade está em você. E quanto mais você entender como fazer, como se autoconhecer, como praticar, mais liberto desses padrões, né, pré-estabelecidos, a gente consegue, né? E aí é a verdadeira evolução, né? Nós superamos uma etapa para que a gente possa vislumbrar outros horizontes, né? Esses padrões, como eu falei, são estabelecidos desde a gestação, né, até os 6 anos, é aquela primeira infância. Então, quem tem filhos atribua isso nessa fase de desenvolvimento, né? Como eu falei, já desde a concepção, quando o sistema nervoso está todo formado, por volta, eu sempre falo mais ou menos 10ª semana, mas é por volta da 10ª semana, né? Ali já começam a ser gravadas as experiências daquele ser, né? As nossas experiências, elas começam, na realidade elas não têm uma pausa, né? Mas para que a gente possa entender, eu falo, não, da 10ª semana em diante até os 6, 7 anos, quando aquele ser já está formado. Quantas informações eles vão trazendo, né? As crianças hoje já evoluíram mais, porque elas assimilam muito mais informações do que, vamos dizer assim, os protótipos mais antigos, né? Mas mesmo assim, aquele período é muito importante porque vai ditar o que nós vamos ser a partir dos 7 anos, né? Como é que os nossos padrões vão se repetir, os nossos ciclos, né? Então, às vezes eu falo, e eu também tenho uma live sobre isso, né? Que nós somos como os nossos pais. Quando a gente fala isso, ninguém quer aceitar muito, né? Você fala, o Bill é exatamente a cópia do pai. Mas se você pergunta para o próprio Bill, o Bill vai falar, não, eu não tenho nada a ver com meu pai. Muito pelo contrário, é só crítica, né? Mas na realidade a percepção do Bill não está ali permitindo que ele se veja na mesma situação ou com os mesmos padrões, com a mesma forma de pensar, de agir, e muitas coisas interferem em nós, porque nós ainda temos esses registros dentro de nós, né? Dentro da nossa mente subconsciente, vamos falar assim, né? Então, tudo que você sente, a forma como você busca, aquilo que você acredita sobre o dinheiro, né, que a gente está falando hoje, foi primeiramente colocado no seu subconsciente pelos seus pais, por aquilo que eles estavam vivendo, né? Vamos supor que você está ali já com a sua... com o seu registro, né, com o seu gravador ativo no útero materno, e você tem uma situação que os pais estão passando, ou uma dificuldade, aquilo você está sentindo, você está registrando e fica ali de alguma forma. A diferença é, assim, todas essas informações que nós temos, como a gente vai usar a partir da 2ª infância, é que vai determinar se esses ciclos vão ser curtos, se eles vão ser mais longos, se nós vamos ter o mesmo padrão de vida que os pais tiveram ou não, né? Então tem uma série de fatores que interferem nesses registros e a forma como eles se manifestam na criação da nossa realidade, né? Então, veja bem, aqui eu estou falando uma coisa bem geral, como eu falei, não dá para aprofundar quando é uma live assim, né? Mas dá para a gente pelo menos começar a pensar e cada um formar aí a sua própria opinião a respeito disso, né? Então, a primeira impressão que foi colocada é a que fica. Ela fica ali armazenada até que ela comece a
a projetar a nossa realidade, né? É assim que a mente funciona, pelo menos a mente consciente é assim que ela funciona, né? Então os ciclos, eles vão se repetindo até que nós tomamos uma decisão de modificá-los, né? O mesmo se dá tanto para uma vida próspera como uma vida de dificuldades, né? É o mesmo processo, né? Muitas vezes nós podemos quebrar estes ciclos de uma forma consciente, né? E vamos dizer assim, destruir esses padrões mentais que estavam ali bloqueando a nossa prosperidade, a nossa abundância e tudo mais, né? Isso se dá tanto para a escassez como para a abundância também, né? Porque nós estamos criando a nossa realidade de qualquer maneira, de um lado ou para o outro, né? Mas já me perguntaram um outro dia que eu toquei nesse assunto, né? Então a gente é vítima dos nossos pais, né? Onde que está a nossa individualidade, né? Onde que está o nosso poder? Na realidade, nós não somos vítimas dos nossos pais, né? E eu também tenho uma live sobre isso lá no meu canal do YouTube, né? Ajuda muito a entender esse processo para eu não ficar repetindo sempre, né? Mas nós podemos a tudo transformar, né? A gente tem as informações como os nossos pais também tiveram as informações dos pais deles e toda a nossa linhagem ancestral, né? Então, por exemplo, quando a gente faz a terapia do gráfico da vida, quando a gente alinha a parte financeira, por exemplo, nós vamos alinhar para todas as gerações passada, presente e até a futura geração, porque a gente quebra os padrões, né? A partir dessa transformação. Como não existe o tempo, o passado, o presente e o futuro é o momento do agora, então a gente consegue estabelecer vamos dizer assim, tirar os nozinhos, né? O que está ali emperrando para todos os nossos ancestrais também, em qualquer vida, qualquer experiência que eles possam ter, né? É um pouco meio... normalmente eu não deveria falar isso aqui, mas está saindo, vamos deixar correr, né? Então, nós somos aquilo que pensamos. O poder do pensamento é realmente fantástico. É impressionante, né? E como eu falo, a mente subconsciente, ela realmente não sabe nada, se é bom, se é ruim, se você está vivendo uma verdade ou uma mentira, pouco importa, né? Ela só vai realmente registrar as informações. Ela é um gravador que repete aquela mesma informação, né? No caso, a mensagem que está ali contida, vamos supor que a mensagem que está no nosso subconsciente é uma mensagem de escassez, né? Ou uma mensagem ligada ao dinheiro, vamos supor que alguém te traiu, alguém te roubou, né? Ou a preocupação sempre de como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou fazer, né? Sempre com aquela ansiedade no futuro, né? E a forma como nós manifestamos a realidade é apenas uma projeção daquilo que está ali registrado, né? Nada mais do que isso. Então, é simples a gente falar em mudanças e em transformações, né? Mas esse processo de transformação, além de precisar de um grande querer, precisa ter muito também é o que eu sempre falo e eu aprendi com o meu professor de radiestesia, né? A gente tem que muitas vezes deixar o nosso copo vazio. Quando a gente vai adentrar em coisas mais profundas do nosso ser. Porque senão a gente vai sempre estabelecer um controle, a gente vai estar sempre julgando, o que eu estou recebendo, não, é certo ou é errado, né? Então é muito importante a gente ir com o copo vazio, absorver as experiências, ver sobre uma perspectiva diferente da nossa, muitas vezes, né? Aceitar aquela informação,
para depois processar e pegar o que é bom para você juntar com a experiência que você já tem, com a bagagem de vida que você já tem, com o conhecimento que você já tem, né? Mas quando a gente entra em alguma coisa nova, ou algum ambiente, ou seja o que for, e nós entramos com o copo cheio, pouca informação nós vamos absorver, porque nós vamos estar julgando o tempo todo, nós vamos estar analisando o tempo todo e deixando mesmo muito pouco da nossa consciência atuar naquela informação, né? Então, copo vazio, né? Numa conversa, por exemplo, entre amigos, a gente chega com muitas crenças nossas, coisas que nós acreditamos, né? E a primeira impressão que a gente tem é que tudo que vai ser falado tem que ser de acordo com a nossa crença, né? Quando na realidade a gente vai com um copo vazio, né? Entende o outro, entende a informação que os outros têm, que são diferentes da nossa, né? E assim nós crescemos realmente, a partir de novas informações, a partir de estabelecer uma visão um pouco mais de observadores de nós mesmos, né? Uma coisa também que a gente vai despertando mais a nossa percepção, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, interpretações mais libertas, mas que vão trazer muito mais sentido, né? E isso também, quando tem as controvérsias aí na vida, né? Como, por exemplo, a gente estava falando no começo, né? Ah, eu só acredito em coisa de ciência, isso não é da ciência, né? Então, normalmente quando alguém fala assim, né? Eu convido a pessoa a não se acomodar, né? Vá buscar outros conhecimentos que estão disponíveis aí para todo mundo, que tem tantas coisas que trazem benefício, né, benefícios para nós, para que a gente apure a nossa curiosidade, a busca de novos conhecimentos. Eu sempre falo também nas lives, vai fazer alguma coisa diferente por você, vai num lugar novo, lê um livro novo, qualquer coisa que traga alguma informação nova para você, ou alguma experiência onde você vai trazer, agregar coisas para você, né? Vamos dizer assim. Então, a gente não deve se acomodar com conceitos ou preconceitos, né? Tudo se renova no universo, ele é dinâmico, ele é muito dinâmico, né? Então, as crenças, as religiões, os dogmas, paradigmas, o que for, eles são importantes no nosso viver, mas a gente não deve se limitar, né? A nossa busca deve ser constante na nossa transformação, né? E isso gera um movimento, gera abundância, gera prosperidade, e também no plano da materialidade ajuda a gente a trazer aquilo que vai suprir as nossas necessidades, né? Que a gente fala aí o dinheiro, que na realidade é uma energia, e é uma energia tão necessária, né? Para nós, para o nosso viver, né? Então, nós não somos vítimas, né? Da hereditariedade, muito menos desses padrões mentais, não somos vítimas. Quando você questiona esses padrões, você estabelece um sentimento, uma ação, um pensamento que altera a sua vibração. E os resultados são de acordo com aquilo que você sente, que você acredita, na sua forma de agir, na sua forma de se comportar, né? E existem formas, sim, de mudar esses padrões, seja por hábitos, por repetição de informação, a técnica de hipnose, Theta Healing, o que for, Psycho-K, tem muitas coisas que ajudam a gente, né? E a reescrever, a ressignificar certas informações que estão ali contidas no nosso subconsciente, e que a gente possa ampliar aí a nossa forma de perceber o mundo e a realidade, né? Em que a gente está criando, vamos dizer assim, né?
Então, acho que mais ou menos era isso, né? A gente deve aí olhar para a nossa realidade, ver o que a gente está construindo ou o que a gente está desconstruindo, né? Analise muito os seus pais, os seus avós, reveja os seus valores, as suas crenças, né? Às vezes esvazie o copo para poder receber outras coisas, né? Tudo que muda na sua experiência de vida a partir dos 7 anos, né? Tudo que veio ali no anterior a esse processo, tudo aquilo que você herdou dos seus pais, que a gente herda muita coisa boa, a gente não tem só crenças limitantes, né? Nós, às vezes, empoderamos mais as crenças limitantes, né? Mas nós temos muitas informações que fazem com que o nosso dia a dia, as coisas se processem numa velocidade incrível para que nós possamos seguir na nossa evolução, né? Então, veja mais com os olhos da compaixão o que os pais deixaram para nós, né? Para esse nosso viver. Vamos julgar menos, ter mais liberdade de pensamentos, né? Ter mais interesse pelas coisas novas, pela renovação, né? A renovação a cada dia, as nossas células se renovam a cada dia, né? E assim a nossa mente vai ficando mais produtiva quando a gente se liberta, né? de certas coisas que travam aí a nossa jornada, né? Então, para encerrar essa live, que eu nem sei, acho que já está até muito longa, né? Nós somos responsáveis pelo nosso viver e nós podemos sim transformar, né? Transformar qualquer coisa, criar uma realidade mais positiva, onde a gente possa se sentir mais fortalecidos em nós, onde a gente possa entender a nossa contribuição para o todo, né? O quanto o todo depende de nós, do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar, da nossa prosperidade, da nossa abundância, né? Vamos tentar ir um pouco além das coisas muito místicas, das crendices, né? Para realmente conhecermos a nossa essência, como funcionam esses mecanismos da nossa mente, principalmente, né? Como o nosso corpo reage a tudo isso e tornarmos aí o nosso viver mais leve, né? Mais leve, porque a humanidade, eu acredito que agora está num momento muito caótico até, né? Por onde a gente olha, a gente vê o caos, mas também vai um pouquinho abaixo dessa água agitada, ali está um mar de oportunidades, um mar de aprendizados, né? Uma tranquilidade que a gente deve buscar em meio a toda essa agitação, que vai ajudar aí na nossa forma de viver, né? E essa forma de nos relacionarmos aí com o dinheiro, né? Com tudo, na realidade, né? Nós somos um conjunto de células que trabalham para o nosso corpo estar aqui, né? E assim é tudo, a nossa mente cria tudo a todo instante. Então, eu queria muito, antes de encerrar essa live, reforçar que nós não somos vítimas de um destino, né? Que nos torna pobres ou ricos, com prosperidade ou com escassez, com saúde ou com doença, se a gente é forte, se a gente é fraco, nada disso. Não somos vítima de um destino, né? Nós somos senhores do nosso próprio viver. Quando nós usamos a nossa consciência, né? E quando na nossa subconsciência nós nos capacitamos e nos permitirmos transformar velhas crenças, paradigmas, para algo que transcenda, né? Para uma realidade que a gente quer, que a gente almeja aí para nós e para a humanidade também, né? Aquilo que a gente constrói é para o todo,
né? A paz que a gente tem dentro de casa, dentro da nossa convivência, com a nossa família, com os nossos amigos, é a paz, é a alegria, é a prosperidade, a abundância que a gente quer para todo mundo, né? Então, a partir de nós, essa transformação virá, né? Já está vindo, né? Mas a gente precisa, às vezes, se fortalecer um pouco, olhar para dentro da gente, ter um tempo para nós, para realmente sair dessa máquina que é o viver, né? Esses 95% que eu falei que a gente vive na nossa subconsciência, no piloto automático, vamos voltar para dentro de nós, ter mais consciência, ficar mais acordados para a vida, né? A gente não veio aqui, eu falo sempre, para pagar conta, para sofrer, nada disso. Nós temos, acho que um objetivo muito maior de transformação, né? E essa transformação vem a partir de nós, Não é o outro que a gente vai transformar, né? Não é impondo a nossa verdade ou as nossas crenças às pessoas, né? Mas existindo de uma forma plena, né? E sempre esvazinha o copo, Vocês vão ler um livro, vai com o copo vazio. Vocês vão numa palestra, vão com o copo vazio. Vocês vão numa conversa de amigos onde tem divergências de todas as espécies, vão com o copo vazio, né? Isso ajuda muito no nosso processo de entender o outro, de nos relacionarmos com o outro e de nos fortalecermos, né? Porque as diferenças são muito importantes para o nosso desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento do ser humano, da humanidade, em todos os aspectos, né? Mas a partir de nós, do nosso entendimento da criação dessa realidade, é que vai fazer com que nós realmente possamos ir atingindo outros degraus, né, na nossa evolução. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço muito aí a presença. Eu não costumo ficar falando o nome de ninguém, mas eu vejo aí as pessoas que participam, que estão vivenciando esse momento, né? E fica aqui o meu carinho, a minha gratidão. Fico à disposição também para perguntas. Vocês podem aí me contatar no privado, né? E essa live vai ficar gravada no Facebook, Instagram e no canal do YouTube também, tá bom? Um abraço aí no coração de todos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei aonde vocês possam estar nesse mundo, né? Essa live eu tô fazendo aqui de Londres, logo eu retorno para casa. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bem? Um abraço aí para vocês todos. Até mais, pessoal.